E aí, galera, voltamos aqui para mais uma aula de geografia. Eu, professor Rogério, professor Jorge, e eu vou deixar ele falar o nome da nossa querida intérprete. Aldelinda, galera. Olha É só. Dá um tchau aí, Aldelinda. Aldelinda, minha querida É isso aí. intérprete. Galera, é o seguinte, brincadeira à parte, Rogério. Mais um dia aí suave, trabalho tranquilo. Tranquilo. É isso? Ainda agora aprimorando os conhecimentos sobre os Estados Unidos. Isso mesmo. Isso, essa potência industrial que se tornou. Vimos a essa parte histórica, obviamente. Como você falou, Rogério, e você é o cara, eu sou seu fã, você sabe que eu sou seu fã, né? Você disse que a geografia, neste momento, não vai fazer esse aprofundamento das Isso mesmo. guerras, da questão política deles, porque isso é uma coisa muito histórica. Exato. A gente pega a parte da história para geografizar, Muito bem. para fazer o entendimento do que ela é hoje no contexto mundial. Isso mesmo. Não é isso, Rogério? Exato. Beleza. Então, vamos junto? Vamos lá. Aula 32.1. O que veremos hoje, Rogério? Veremos sobre potências econômicas, parte 2. O espaço industrial dos Estados Unidos, o espaço agrário dos Estados Unidos, e aí depois vamos falar um pouco sobre a Alemanha, que é a grande potência lá na Europa. Principalmente a Alemanha, a porção da Alemanha ocidental. Isso. Né? Que a oriental teve ali um problema longo ali no tempo da Guerra Fria, Exato. a influência soviética ali tem vestígios até hoje. Exato. De atraso. Qual a habilidade que a gente quer, Rogério, que os alunos alcancem? Analisar diferentes processos de produção ou circulação de riquezas e suas implicações socioespaciais. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o espaço industrial nos Estados Unidos. Então, a primeira região do país, falamos até na aula anterior, uma introdução, a passar por esse processo de industrialização, foi o Nordeste dos Estados Unidos, certo? A primeira área a passar por esse processo de transformação da Revolução Industrial. Como que foi esse desenvolvimento? Principalmente aí das indústrias chamadas indústria de base, pesadas, típicas aí da primeira e segunda Revolução Industrial. Por que está falando aqui indústria de base associando primeira e segunda revolução? Porque a nossa terceira Revolução Industrial ela é bem mais tecnológica, que necessita aí certamente de uma menor quantidade de matérias-primas comparado com a primeira e segunda Revolução Industrial. Então, os setores de destaque nesse desenvolvimento lá no Nordeste dos Estados Unidos, mineração, siderurgia, que é o aço, sustentaram o desenvolvimento de vários outros segmentos da indústria aí dentro dessa porção do Nordeste dos Estados Unidos, professor Jorge. Isso lá na segunda Revolução Industrial, quando o mundo começou a vivenciar principalmente aí a famosa Revolução, a segunda que ficou conhecida como automobilística, né? Exatamente. E essa siderurgia, que é a indústria siderúrgica, né, vai subsidiar outras indústrias, Exato. inclusive a automobilística. Muito bem. É a chamada indústria de base. Indústria de base. Então, fatores que contribuíram para o desenvolvimento industrial do Nordeste dos Estados Unidos. Disponibilidade, vamos começar aqui, ó, primeiro por essa. Disponibilidade de recursos naturais. Quais recursos? Carvão mineral, nessa região ali do Montes Apalaches, que a gente vai encontrar aí essa região com essa matéria. Outra região, ferro, região dos Grandes Lagos, né, com a disponibilidade de ferro, professor Jorge, certo? Vamos encontrar outras características da industrialização do Nordeste dos Estados Unidos. Esse ferro, lá na região dos Grandes Lagos, né, vai dar
sustentação ao desenvolvimento das indústrias Muito bem. siderúrgicas, aqui tu falou, a automobilística e a ferroviária. Exato. E nessa porção da costa leste dos Estados Unidos também, a gente falou até um pouco na aula passada sobre as infraestruturas, como portos aí nessa costa leste, que favoreceram o deslocamento, aí, o escoamento da produção. Muito E bem. também energia a gente vai encontrar disponível nessa região, principalmente sul dos Estados Unidos e no Nordeste, que contribuiu para o desenvolvimento industrial. Você falou uma coisa muito legal agora. Olha só, Rogério. Você falou que lá na costa leste tem modernos portos. E você também falou que é para escoar essa produtividade Muito bem. dos Estados Unidos. Isso mesmo. E esses portos são modernos e de intenso fluxo de Exato. saída e entrada de navios levando e trazendo mercadorias. Muito bem. Não é isso? Tanto do setor primário como do setor secundário, Isso. produtos industrializados. Exato. Não é isso? Eles são fortes tanto na questão da agricultura como na indústria. Muito bem. E aí a gente traz um mapinha para vocês novamente dos recursos naturais dentro dos Estados Unidos. E aí a gente consegue verificar esse grande potencial, essa grande disponibilidade das matérias-primas dentro do território norte-americano. Olha só, nessa região do sul, na porção oeste, nós iremos encontrar petróleo, gás natural. Também a gente encontra nessa região aqui onde se desenvolveu as primeiras indústrias norte-americanas, o carvão mineral, concentração de ferro nessa região próxima ao Montes Apalaches. Aqui nessa porção também o Nordeste a gente vai encontrar mais regiões de ferro, que foi muito importante para esse desenvolvimento industrial. Falamos também até na primeira aula que nessa porção norte, quando o colonizador chegou nessa região, ele se deparou com uma região que não tinha essa grande disponibilidade em recursos lá, como minerais, né, o ouro, e isso acabou mudando, de certa forma, esse processo de ocupação aqui do norte, que tornou-se uma colônia de povoamento. Diferente aqui da região sul, onde o clima também já era favorável, tropical, e toda essa situação contribuiu para o desenvolvimento da agricultura nessa região sul dos Estados Unidos. Outra situação, nós encontramos dentro dos Estados Unidos, além do ferro, cobre, bauxita, chumbo, zinco, urânio, ouro e prata. Então, é um território que tem esta disponibilidade de recurso que acabou favorecendo o desenvolvimento da Revolução Industrial, professor Jorge, dentro desse espaço geográfico. Beleza. Interessante, né, Rogério? Mais uma vez, lembrar o aluno aí que os Estados Unidos têm muitas reservas de recursos naturais. Isso mesmo. Ok? Que, como você falou, alavancou o desenvolvimento deles. Muito bem. Desde a primeira Revolução Industrial. Isso mesmo. Consequências da industrialização. O que aconteceu dentro dos Estados Unidos a partir desse processo industrial? Aglomerações urbanas, professor Jorge, e industriais. Inicialmente naquela porção nordeste, que vai resultar numa grande ocupação, que vai ser uma alta densidade demográfica, e nós vamos encontrar aí megalópole. O que é a megalópole, professor Jorge? É quando a gente tem aí, né, essa fusão de duas metrópoles. Então, a gente tem áreas Ou mais, né? Ou mais. E aí a gente tem aí o exemplo de Boston e Washington. Muito né? bem. Chamado Boston. Isso aí, professor. Fera do inglês. Vamos lá. Então, a gente tem essa representação aí, né? Então, foi a consequência desse processo de industrialização. É interessante também lembrar, Rogério, que essas regiões industriais, essa intensidade industrial, ocorreu não só nos Estados Unidos, mas em todos os lugares do mundo em que houve esse desenvolvimento industrial. Não é isso? Exato. E aí, nós temos a representação agora, né? Olha só, a população
está mal distribuída pelo território, concentra-se predominantemente nas megalópolis, que a gente falou há pouco, né, Boston e Washington, nessa região aí onde iniciou todo esse processo da Revolução dos Estados Unidos, industrial. E a gente vai encontrar também, ó, no Nordeste, em Chipre e na região dos Grandes Lagos, mais ao sul também, outras áreas de megalópole. Isso, Chiptits, que está relacionado às cidades de Chicago, Cleveland, Detroit e Pittsburgh. Muito bem, olha só. E a gente encontra aqui na Grandes Lagos também, essas regiões, grande concentração e também populacional. A megalópole de Bosworth inclui a cidade de Boston, Nova York, Filadélfia, Baltimore e Washington. Beleza, Rogério? Ótimo, Tranquilo? vamos lá? Tranquilo. Então, esse mapa aí mostrou as densidades demográficas mais intensas lá nos Estados Unidos. Não é isso? Porque a gente vai ter aglomeração devido a essa Revolução Industrial. Muito bem. E nós temos, nem todos os Estados Unidos é densamente povoado, né? Existem áreas que são mais densamente povoadas e outras não. E os fatores são, muitas das vezes, climáticos, né? Climáticos, exatamente. A gente tem deserto, tem áreas mais frias dentro dos Estados Unidos, então isso acaba contribuindo aí para a população estar mal distribuída pelo território. No início do século XX, mais de 75% da produção industrial estadunidense era no Nordeste do país. E hoje essa produção só chega a 40%, porque ela começou a se direcionar, dispersar para outras regiões dentro dos Estados Unidos. Mas lá no início do século XX era muito ainda essa atuação de grandes indústrias nessa porção do Nordeste dos Estados Unidos. Motivos da desconcentração. A crise de 29 afetou as principais indústrias do país. A retração da produção e do consumo afastou os cidadãos norte-americanos do mercado financeiro. Início do século XXI, houve a concorrência dos países emergentes. Olha só um exemplo dessa geopolítica, desse xadrez. O início do século XXI, a concorrência dos países emergentes. Então, tomada de decisões internas são interessantes, influenciadas pelo ambiente externo. Exato. Não é isso? Muito bem. Então, nós temos aí a primeira região industrial dessa região aí que se desenvolveu principalmente a partir de 1980, que ficou conhecida como Rust Belt, cinturão do ferrugem, que vai ser a primeira região industrial norte-americana. E depois, com o passar do tempo, principalmente no início do século XX, surgiram novas regiões industriais nos Estados Unidos, mas agora essas novas regiões industriais já são diferentes aqui da primeira área industrial, porque já não é mais uma indústria de base pesada assim, que a gente vai encontrar no sul e no oeste dos Estados Unidos, indústria aí principalmente das áreas de tecnologia, principalmente aqui no oeste que a gente vai encontrar o Vale do Silício. Então, tecnologia é essa, Rogério, mais refinada, uma sofisticação maior das tecnologias, inclusive implementação tecnológica na área de softwares. Ótimo. É ali que vai estar Microsoft, Google, não é isso? Facebook, entre outras, nessa região aqui, ó. Exato. Tá? O Vale do Silício. E essa região, ela passou a ser chamada de Sun Belt, a nova região industrial dos Estados Unidos. Cinturão do Sol. Exato. Em inglês. Uma nova dinâmica econômica se estabeleceu no território dos Estados Unidos com a canalização de grandes investimentos para as regiões Sul e Oeste. Esses investimentos criaram novas áreas industriais ligadas principalmente aos setores de alta tecnologia, típica
da terceira revolução industrial? Acabamos de falar. Sim. É isso. Olha aí, ó. Informática, microeletrônica, robótica, biotecnologia, química e etc. Vamos lá. Aquelas, inclusive, que esse etc. ali foi os exemplos que eu dei, né? Serviços na área tecnológica, softwares, Exato. softwares são programas de computador que conectam a máquina ao ser humano, beleza? Ótimo. Como um sistema operacional. Muito bem. Então, nós temos aí as indústrias atuais. A gente consegue verificar aí, ó, a região do sul e oeste, o chamado aí, ó, Sunbelt, né, nessa região que é uma indústria mais tecnológica. Está até marcado aqui, ó, no mapinha, essa área vermelha, aqui laranja, né? Toda é a nova área industrial dos Estados Unidos, conhecido como Sunbelt. Mas aí a gente tem ainda as regiões tradicionais, ainda algumas funcionando, algumas indústrias que até foram desativadas, professor Jorge. Mas a gente encontra ainda nessas regiões. Mas olha só, você olha o mapa e você consegue, apesar da concentração no sul e oeste, no nordeste, na região central a gente tem atividade industrial também dos Estados Unidos. Então é um país que não tem, vamos colocar de repente aí, um único investimento em uma determinada área. Ele acaba diversificando aí seu parque industrial e essa atuação é muito importante no contexto mundial, porque ele não se torna refém de um único produto industrial, de um único ramo. Então, olha só, lá tem a indústria têxtil, indústria petroquímica, automobilística, aeronáutica, naval, indústria bélica, ferroviária e de máquinas agrícolas. Então, é muito diversificado. Eles produzem tudo. Tudo, ó. Têxtil, né? Uhum. Siderurgia, tem muitas áreas aí. E regiões novas, intensamente industrializadas, de tecnologia de ponta. Justamente. Que é o Sunbelt. Exato. Então, a gente tem muito avanço dentro aí dos Estados Unidos, né? Então, há ações aí de desenvolvimento nesse campo industrial, constante. No Sunbelt, que é o Cinturão do Sol, lá nós temos o Vale do Silício, no estado de São Francisco, aí, né? Na Califórnia, e a gente consegue verificar, né, professor Jorge, várias empresas conhecidas a nível mundial, certo? Dentro, principalmente, aí da região do Vale do Silício. Como eu também sou da área de informática, né, Rogério? Aí eu já olho aqui, ó. A TIT Informática, Microsoft, Intel produz processadores, IBM produz computador, Apple, não é isso? Nextel também de telecomunicações. Então, ó, aviões. Essa aqui já é petroquímica, né? Shell, que você conhece na sua cidade, Texaco, é tudo norte-americano, galera. Beleza? Beleza. Mais alguma observação, Rogério? Tranquilo? Agora vamos falar um pouquinho sobre o espaço agrário dos Estados Unidos. Então, os avanços científicos e tecnológicos alcançados pelos Estados Unidos também se estenderam ao campo, provocando grandes mudanças na organização das atividades agrárias praticadas no país. É aquilo que eu estava falando há pouco, professor Jorge. Os caras investem em vários setores para poder diversificar aí o seu parque industrial, sua produção agrícola. Então, o campo também passou por esse processo de modernização a partir das revoluções industriais dentro dos Estados Unidos. A incorporação de novas tecnologias no campo nas primeiras décadas do século XX promoveu modernização agrária. Você falou agorinha, né, Rogério? Exato. Caracterizada pelo uso intensivo de máquinas, implementos e insumos agrícolas lá nos Estados Unidos, tratores, colheitadeiras, arados mecânicos, adubos, fertilizantes, vacinas e rações para o gado e irrigação, além da biotecnologia, entre outras.
Olha só, então a gente consegue verificar uma real modernização, né? Porque a gente tem aí, por exemplo, tratores, colheitadeiras. Então, arado, até o arado é mecânico, né? Adubos, fertilizantes, vacina. Então, assim, é um grande avanço nesse processo aí da modernização agrária dos Estados Unidos. Só para você ter uma ideia, a gente tem vários cultivos de grãos aí também nos Estados Unidos. Os Estados Unidos ele é considerado também um grande produtor de grãos, então produz muita soja, produz muito milho, porque o milho é a base do etanol dos Estados Unidos. O milho aqui no Brasil, nossa base é cana-de-açúcar. E a base do etanol dos Estados Unidos não é cana-de-açúcar, mas sim o milho. Mas eu vou te falar, mas mesmo assim os Estados Unidos ainda produz o etanol com a cana-de-açúcar. Planta também cana-de-açúcar para produzir. Então, os caras buscam a cada dia diversificar essa produção industrial, porque são referências na tecnologia, mas não querem ficar também atrás nessa produção aí de grãos, de vários produtos tropicais. E, inclusive, nós não somos produtores também de commodities? Sim. Além de eles serem muito industrializados, galera, eles ainda concorrem com a gente que produz esses produtos de commodities, que eles também são altamente produtivos, são altamente competitivos nesse mercado internacional. Muito bem. Faz com que eles também vendam produtos agrícolas para o mundo todo. Exato. É isso, Rogério? Beleza. Vamos lá? Então, mais informações aí sobre o campo agrário norte-americano. Então, nós temos os principais produtos agropecuários dos Estados Unidos. Os 5 principais produtos a gente vai encontrar aí, ó. Na primeira colocação vem a soja, professor Jorge. Na segunda colocação, milho, frutos secos, e também carne bovina e algodão. São os principais cultivos aí da produção agrícola dos Estados Unidos. Além da tecnificação, a grande produção agropecuária também se deve ao elevado aproveitamento do espaço agrário. Ou seja, Rogério, eles são bem organizados, eles organizaram o espaço agrário deles. Isso mesmo. De uma forma que fosse melhor para ser produtivo, escoar essa produção e levar isso para o mercado internacional. Muito bem. As áreas destinadas à agricultura e à pecuária ocupam quase metade do território dos Estados Unidos. Anotem isso aí. Áreas destinadas à agricultura e à pecuária ocupam quase a metade do território dos Estados Unidos. Será que os caras são fera, Rogério? Não produzem quase nada, né? Produzem tecnologia de ponta, tecnologia avançada, processador de computador, softwares para o mundo inteiro e ainda produzem a alimentação e concorrem com a gente, que é país ainda em desenvolvimento ou emergente. Isso mesmo, cara. Aí é uma situação muito difícil, hein, para competir com esses caras. Competir com eles. Estão vendo aí, pessoal, por que eles são uma potência? É desafiador, atiram para todo lado. Exato. E ganham. E ganham. Isso que é o lance. Com o avanço da modernização agrária, ocorreu a substituição de boa parte da mão de obra nos Estados Unidos. Apenas 1,6% da população economicamente ativa, ou simplesmente PEA, encontra-se empregada nas atividades agropecuárias. Exato. Só 1,5% está na agropecuária. Então, né? pouca gente, por quê? É uma agricultura mecanizada. E as consequências? A gente vai, o que vai ter da modernização? Concentração fundiária. Aí, de repente, o aluno pode falar bem assim, mas o que tem a ver a concentração fundiária e a questão aí da consequência da modernização? É porque, olha só, nem todos, muitas das vezes, têm condição de modernizar a terra, melhorar a terra. Então, o que acaba acontecendo? Os pequenos produtores acabam vendendo essas terras para os grandes latifundiários. E aí, a cada dia, vem aumentando a concentração de terras também dentro dos Estados Unidos. Outra consequência da modernização,
diminuição da população rural do país. Ou seja, né, professor Jorge, se temos a mecanização, se falta trabalho no campo, o que você vai ficar fazendo no campo? Então, certamente a galera começa a deixar também o campo e muda-se agora para a cidade em busca aí de uma melhoria ou um trabalho ou um sustento para a família. Ou para uma grande metrópole. Grande metrópole. É isso? Formação dos belts, cinturões, áreas especializadas de produção. Exato. E também foi uma consequência dessa modernização do campo norte-americano. Com certeza, porque as terras começaram a ser divididas e começaram a ser preparadas, especializadas para produzir aquele cultivo naquela área. Beleza. Então, nós temos aí cinturões agrícolas, belts. A gente consegue ver as cores representando... Que a gente acabou de falar, né? Essa especialização, né, Rogério? Muito bem. Formação dos belts, que são especializadas na produção. E eles são bem organizados, galera. Olha só como eles se organizaram aí para ter esse cinturão agrícola. Então, temos a legenda. Então, aqui em rosa, nós vamos encontrar o que nessa faixa rosa? A pecuária para corte ou extensiva, né? Que é essa pecuária mais aí solta no campo. Nessas áreas em laranja, região de policultura. O que é a região de policultura? Que produz várias culturas em um determinado espaço. Vamos lá, produz lá o plantio de uma fruta cítrica, mas também cria ovelha, enfim, vai tendo várias utilidades aquela faixa territorial. Cinturão do trigo, essa parte representada pela amarela. Cinturão do leite, aqui é quase um ocre, né? Dairy Belt, cinturão do leite. Em verde, a gente vai encontrar aqui o cinturão do milho, Corn Belt. E em roxo, a gente vai encontrar o cinturão do algodão, Cotton Belt. Em vermelho, culturas tropicais. A batata, com essa legenda pontilhada. Fumo, culturas irrigadas. Olha só, até culturas irrigadas. Os caras não querem perder. Até nas regiões onde é mais árido, semiárido, a irrigação para produção. Exatamente. E cultivo de soja traçado aí pelos verdinhos, né? As barras da vertical. E fruticultura, a legenda pontilhada em vermelho. Então eles plantam até fumo, né, Rogério? Até fumo. Mas quem leva fumo mesmo é os países pobres que concorrem com eles. Isso mesmo, porque não é autossuficiente, né? É verdade. Vamos lá. Agora vamos falar, galera, da Alemanha. A Alemanha é uma grande potência europeia. Levou peia na Segunda Guerra, todo mundo sabe. É isso, ela perdeu a Segunda Guerra Mundial, mas ainda assim se reconstruiu. Mas vamos ver um pouquinho a história dela. Ela começa a industrialização dela lá em 1870. O processo de industrialização ocorreu depois do Reino Unido e da França. Ela se destaca como principal potência da Europa, principal potência econômica, e a quarta do mundo, superada só pelos Estados Unidos, China e Japão. É potência ou não é, esses meninos? Potência demais. Fatores que contribuíram para a industrialização aí da Alemanha, galera. Recursos disponíveis, como carvão mineral, ferro, matérias-primas e energia. Na região do Vale do Ruhr, que está representada aqui, ó, no mapinha, Vale do Ruhr. Facilidade também do transporte fluvial nos vales dos rios Reno e Ruhr foi muito importante aí para escoamento da produção industrial. Nessas áreas, a concentração de capitais gerada com as importantes rotas de comércio ali estabelecidas desde o final da Idade Média também contribuiu para a expansão do setor industrial. E aí, né, teve as duas grandes guerras mundiais, ela passou por momentos de destruição e também de reconstrução. O crescimento da atividade industrial alemã foi drasticamente interrompida com a participação direta deles nas duas grandes guerras mundiais.
Então, a derrota sofrida nesses conflitos resultou em graves consequências de ordem política, econômica e social. Estamos falando nesse momento da primeira. Isso mesmo. Tiveram problemas de estrutura física que foram destruídas, tiveram empobrecimento, pagamento de vultosas indenizações aos países vencedores, restrições militares, eles não podem fazer qualquer tipo de armamento, ainda perderam território, e esse empobrecimento também se deu por causa da hiperinflação que houve lá na Alemanha. Hiperinflação, galera, só para você que não sabe o que é isso, a hiperinflação é quando os preços são absurdamente caros, muito caro, e você vai comprar num dia, quando você vai no outro dia já está o dobro. Você não conhece o que é isso. O Brasil já ficou perto disso aí, na década de 80. Vamos lá. Consequência após a Segunda Guerra Mundial: mortes, destruição material, novas perdas territoriais, fragmentação política. A gente vai ter a divisão aí durante a Guerra Fria, República Federal Alemanha ou Alemanha Ocidental e a República Democrática Alemã ou Alemanha Oriental. Isso é agora no contexto de Guerra Fria, né, professor Jorge? Isso, após a Segunda Guerra Mundial. Nessas características, a gente pode também colocar aqui também as mesmas características que aconteceram com a Segunda Guerra Mundial. Também. Beleza? Vamos lá. Então, as consequências vai ser isso aí, ó, muita morte, muita destruição, tiveram novamente perdas territoriais, fragmentação política deles, que dividiu em Alemanha Ocidental e Alemanha Oriental. Guerra Fria, as duas Alemanhas trilharam caminhos bem distintos. A Alemanha Ocidental, capitalismo, liderada aí pelos Estados Unidos, economia de mercado, economicamente mais dinâmica e competitiva, foi beneficiada pelo Plano Marshall para reconstruir com rapidez a Alemanha a partir do pós-guerra. Muito bem, o Plano Marshall que falamos na aula passada. Exato. Né? Vamos lá. Alemanha Oriental. Que ela era socialista, né? Nessa ordem mundial a questão da Guerra Fria. Ela é socialista com a economia dela, que era característica desse socialismo, era uma economia planificada. Teve muito atraso industrial e também atraso tecnológico. Obviamente, isso vai impactar em um baixo crescimento econômico. E aí temos a divisão da Alemanha, de 1949 a 1990, quando essa porção representava a porção ocidental e a outra porção a oriental, né, que está a leste. Oeste ocidental, leste, a gente tem o socialismo. Então, a partir de 1990, a gente observa novamente a união, reunificação, que ficou chamada de unificação da Alemanha ou a reunificação da Alemanha. Isso. A partir de 1990. Então, vou aproveitar aqui a oportunidade, Rogério, e já vou dar uma dica de uma música. O que tu acha? Vamos lá. Wind of Change. Quando você puder, ouça essa música aí, do grupo de rock Scorpions. Ele retrata exatamente o fim a queda do Muro de Berlim. Né? 89, né? Isso. Uma música rock and roll de primeira, é muito bonito. Ouça o vídeo, você vai entender esse contexto histórico que a gente está falando aqui. Vai ser muito legal. Muito bem. Vamos lá, continuando no quadro. E aí nós tivemos os avanços dentro da Alemanha, destruição aí das... Distribuição das 500 maiores empresas alemãs. Aquilo que a gente estava falando sobre essa porção ocidental, que foi liderada pelo capitalismo, que até hoje é mais avançada, tem 464 empresas, enquanto aqui na Alemanha Oriental, que era socialista, 36 com base no ano de 2019, e isso aí é reflexo ainda de todo o processo da separação, da divisão da Alemanha lá nos Estados Unidos e União Soviética, capitalismo e socialismo, certo? Certo, e aí só a nível de curiosidade, olha só, você já ouviu falar na Volkswagen, né? Sim. Alemã. BMW, alemã. As ferramentas que você compra aí, ó, esmerilhadeira, tal, Bosch. Só pequenas empresas, né? Então, no mundo inteiro elas, tá? Isso mesmo.
E aí nós temos as diferenças salariais, na Alemanha 2015, ó. Olha só, a gente consegue observar o ganho na Alemanha Ocidental e o ganho na Alemanha Oriental. Então, o ganho na Alemanha Ocidental é superior, né, bem a mais, se comparado com o ganho aí da Alemanha Oriental, certo? Só essa diferença. Ainda reflexo, né, dessa Sim. reestruturação do leste ali da Alemanha Oriental. Muito bem, isso mesmo. Então, galera, por hoje é só, né? Tranquilo. A gente volta aí daqui a pouquinho com vocês com a nossa aula de revisão. Valeu, tchau! Tchau.